Boa tarde a todos. Dando continuação à nossa atividade, a gente vai ter agora a mesa que se chama Interseções de Luta, Raça, Comunidade e Neurodivergência. Tá, então vamos. Só alinhando aqui as coisas aí da primeira. Então, para essa mesa, eu gostaria de convidar a Marcela Lac e o Pedro para subir ao palco. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Também convido a Lilian Paula e a Amanda Comboge. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, a todos os presentes aqui e dizer para vocês, principalmente os alunos que vieram especificamente para essa mesa, que vai ser um bate-papo. Então, assim, no primeiro momento, a gente vai ter uma apresentação, depois eles vão estar expondo sobre o material que eles trouxeram, o livro, e a gente, quem tiver perguntas e quiser desenvolver junto aos convidados, a gente vai abrir um momento de espaço para isso. Então, eu passo agora a palavra já para as apresentações. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Marcela Lac, eu sou oficial de Justiça Federal e escritora. Sou mãe de 3 filhos também, homens, e de uma cadela, a Mora. E eu escrevo desde menina, desde muito menina mesmo. Mas comecei a colocar os meus escritos no mundo só em 2023, praticamente ontem. E aí eu já publiquei em várias antologias, ganhei alguns prêmios literários e encaminhamos o projeto desse livro, que eu vou falar dele hoje, chama Versos de Liberdade, um colóquio contemporâneo, para o edital Quilombagens, da Secretaria de Cultura da FUNALFA, e foi contemplado. Esse livro é um diálogo poético entre mim e o Pedro Loures, que é o meu filho mais velho. E aí eu acho que eu vou falar um pouco do livro depois, né? Depois, deixa o resto do pessoal se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro, eu sou filho da Marcela, autora desse livro Versos de Liberdade, e eu pude compartilhar desse livro escrevendo alguns poemas também, e eu fui o ilustrador do livro. Então, eu sou estudante de arquitetura, eu tenho 22 anos, e eu trabalho também com moda, com design, sou músico, trabalho com ilustrações, trabalho com design gráfico, enfim. Gosto de estudar, gosto de pesquisar muito história da arte. Então, sou um grande entusiasta, gosto de consumir muito arte, e acho que a minha principal contribuição aqui nessa obra, a gente vai falar um pouco mais depois, mas foi poder trazer um pouco desse viés artístico, desse olhar assim mais jovem e mais desconstruído, e mais artístico realmente, e espero que seja um diálogo interessante. Obrigado. Boa tarde, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Amanda Gamboge, eu sou autista, bióloga, pós-graduanda em autismo e mestranda em zoologia pela UFMG. Eu escrevo desde nova, talvez vocês já tenham me visto no TikTok ou no Instagram também, gravo conteúdo por lá, há um bom tempo, desde que eu ganhei meu diagnóstico de autismo aos 19 anos. Eu já escrevia, já publico desde 2018 contos, desde que eu estava no ensino médio, e comecei a publicar livros no ano passado. Meu primeiro livro é A Inconfidência da Magia, uma romantasia histórica com protagonismo autista. Eu só escrevo livros com protagonismo autista, não espere outras coisas das minhas obras. E ele atualmente é best-seller na Amazon, e eu espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês. Bom,
Bom dia, eu também sou autista, meu nome é Lilian, eu sou professora de literatura, sou professora de literaturas africanas em língua portuguesa e sou professora de literaturas afrodiaspóricas numa universidade federal da Bahia. Eu escrevo sobre mulheres, então, eu tenho 5 livros publicados, 3 romances, um livro de poemas, um livro de contos, desculpa. O livro sobre o qual vou falar aqui Não é Fácil Cair na Frente de Alguém, que vai trazer uma personagem protagonista que é uma mulher autista, mas uma mulher autista negra. Está dando para me ouvir? Tá, né? É uma mulher autista negra, de pele clara. E acho que tudo que eu escrevo, a centralidade da minha obra, ela está voltada para essa perspectiva do que é ser mulher numa sociedade patriarcal. Então, todos os livros, as histórias vão ter como protagonistas uma mulher. Então, nos romances vai ter uma narradora, porque eu tenho muito esse projeto estético que busca privilegiar as mulheres, porque não é fácil ser mulher numa sociedade que está o tempo todo nos colocando à margem. Então, nesse sentido, eu entendo o corpo da mulher como um corpo político. Então, nesse sentido, eu busco trazer esse corpo para o centro. É claro que, pensando numa sociedade violenta como a nossa, para ser mulher, essa escrita vai passar muito por esse lugar de violência. Então, é uma escrita que vai ter esse tom. Uma vez eu estava falando na Universidade Federal da Bahia e me perguntaram, mas você só escreve sobre violência? E eu acho que a minha resposta foi assim: enquanto for violência a realidade das mulheres, a minha ficção também vai falar sobre isso. Então, acho que uma introdução seria basicamente isso. A minha escrita é predominantemente voltada para pensar o que é ser mulher nessa sociedade violenta, para ser mulher, né? Então, Lília, vamos começar até por você, dando continuidade, né, que você se apresenta como o próprio livro, né? Você é uma mulher negra de pele clara, autista e que tem uma percepção do mundo. E o seu livro vem trazer essa referência. Então, já fala um pouquinho da sua obra e apresenta para a gente. Certo, Alex. O livro, então, vai trazer como personagem central, vou virar a capa, já vai trazer um pouco dessa perspectiva, acho que a imagem dialoga um pouco com a história. Traz essa perspectiva do que é ser uma mulher autista, negra, de pele clara, numa sociedade em que só ser mulher já é muito difícil. Ser mulher e negra, a gente soma isso, mais uma camada de violência. Ser mulher, negra e autista, então, são várias camadas de violência que vão se entrecruzando. Eu trouxe como personagem principal uma personagem que se chama Alice, muito para dialogar, então vai estabelecer um intertexto com Alice no País das Maravilhas, mas muito num sentido de crítica mesmo, que País das Maravilhas é esse que mata mulheres todos os dias. Então, tem um diálogo crítico, né, pensando no espaço em que as mulheres vivem, pensando principalmente no Brasil. Então, a Alice, que é a protagonista desse livro, ela vai trazer um discurso muito a partir do lugar que ela ocupa, de mulher, negra e autista, e pensando num diálogo com a psicanálise. Então, esse livro ele vai ter um recorte, vai ser entrecortado pelas sessões de terapia de Alice. A Alice, então, vai trazer muito... ela vai narrando a própria história, mas, entrecortada por isso, ela vai ser atravessada o tempo todo pelas sessões de terapia da Alice, que aí vai se somar uma outra camada de violência, porque ela passa por um trauma e ela vai buscar a terapia, e, nesse período em que ela busca um terapeuta e a psicoterapia, ela vai perceber que a psicanálise também coloca os autistas à margem. Então, vai ter muito esse questionamento. E é um atravessamento. Então, tem muito um atravessamento de raça, né, de gênero e da neurodivergência. E, quando ela questiona a psicanálise, ela vai questionar a psicanálise muito nesse sentido de uma psicanálise que ainda é muito branca, é muito voltada principalmente para teorias brancas, Freud, Lacan, mas, em algum momento, ela vai dizer por que os psicanalistas negros, nas escolas de psicanálise, são tão marginalizados. Então, vai ter uma discussão em que ela vai trazer alguns nomes, como Isilda Batista, que é uma psicanalista negra, né, atuante, professora da USP, mas que é muito pouco falada e muito pouco reconhecida. E ela vai trazer também, em outros momentos, assim, essa questão de uma psicanálise muito voltada, então, para a branquitude, muito voltada para uma divisão assim entre falo, castração, que seria um sentido assim de colocar a mulher no lugar daquilo que falta,
O homem tem o falo e a mulher falta algo. Então, ela está muito questionando esse lugar da psicanálise, de alguma forma, tirar algo também das mulheres. Eu acho que é muito nessa proposta, e ela vai trazendo uma outra possibilidade de psicanálise que existe, mas que está também à margem. E essa possibilidade da escuta, porque eu acho que o que a gente vive hoje no mundo, não só pensando em psicanálise, mas pensando no sentido geral, é uma crise de escuta. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Então, muito nesse sentido. E aí, Lilian, né, o seu personagem casa um pouco com... Lilian não... Desculpa, eu já confundi, né? Lilian. Né, o seu personagem também vem aí como personagem autista, né, que vai estar, né, mas num outro tempo, né, que é na Inconfidência Mineira, e que acredito eu que também possa passar por esses mesmos problemas, essas mesmas percepções que a Amanda traz para a gente. Então, você fala um pouquinho. Em primeiro lugar, eu sei que vocês aqui estão do colégio. Quem aqui achou um porre estudar em Confidência Mineira, levanta a mão. Quem não gosta de história de jeito nenhum? Pode ser sincero, vamos lá, eu sou professora, eu sei. Chato, né? Chato. É chato, gente, vamos falar, a educação hoje em dia é chata. Eu achei um saco estudar em Confidência Mineira. Muito chato mesmo. Gente, eu quase reprovei no 8º ano em História. E aí, eu mudei aqui, meus pais compraram uma casa aqui em Tiradentes, e na pandemia não tinha nada para fazer nessa cidade. Imagina, cidade fechada, nem uma alma viva na rua. No máximo que eu podia fazer era sair, até porque pandemia, máscara e tal. Sair, eu tenho passarinhos de estimação, não é difícil de ver, eu tenho várias tatuagens de ave. E eu saía com meus filhos na rua, meus filhos são meus passarinhos. E aí eu saía com eles na rua, os vizinhos até olhavam, oi, já conheci até meus papagaios. E eu olhava, gente, essa cidade aqui deve ter tanta história, tanta coisa legal, né? E aí acabou a pandemia, eu comecei a rodar pelos museus da cidade. E, para quem não sabe, eu nasci dia 21 de abril. Meu aniversário está perto, estou ficando mais velha. Não sei se feliz ou infelizmente, mas ficando mais velha. E dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu falei, gente, não é possível. E, para quem não sabe, eu moro aqui em Tiradentes, na rua que tem o nome da mãe de Tiradentes. Eu falei, não, alguma coisa tá me levando para essa cidade. E aí eu decidi, cansei, não vou pensar nisso, vou pensar em genealogia. Descobri que a família do meu pai fundou Tiradentes. Falei, agora eu tenho que escrever alguma coisa aqui. E aí fui lembrar da tal da Inconfidência Mineira. Falei, pô, eu adoro ler fantasia. Não sei vocês, quem já leu Acotar, quem já leu Príncipe Cruel, já leu essas, enfim, coisas maravilhosas da literatura. Tem nada que se passa no Brasil, gente. O que se passa em Tiradentes, Minas Gerais? Nada. Falei, putz, tem que ter. E aí eu falei, né, nessa época eu já tinha meu diagnóstico de autismo. Que livro tem protagonismo autista? Eu conheço 2. Posso citar 2 livros gringos. O Teste do Casamento e o Número do Amor, da Ellen Yong. Não conheço mais nenhum. Falei, e se eu juntar isso tudo num caldeirão, mexer e fazer virar uma história? Lógico que não é assim que funciona, até porque as primeiras versões eram horrorosas, mas fiz, juntei, falei, vou botar Inconfidência Mineira, vou botar passarinho, vou botar autismo, vou botar Tiradentes, vou botar tudo. E aí nasceu a Inconfidência da Magia, que hoje em dia é best-seller na Amazon. É uma romantasia histórica, ou seja, tem romance, tem pão de queijo, tem Tiradentes, tem passarinho, tem magia. Então, esse livro vai tratar... E se Inconfidência Mineira tivesse acontecido por causa da magia? Nesse universo, né? Aqui, Tiradentes, Minas Gerais, inclusive, descobri que é um desafio de escrever nome de rua dessa cidade, porque como é que você coloca nome rua Padre Toledo se o Padre Toledo não era uma figura histórica? Muito difícil. E aí, tive que fazer uma pesquisa intensa, o famoso ChatGPT me deu uma ajudinha, não vou mentir. Mas li muitos livros, e escrevi essa novela. É um livro bem curtinho, tem no Kindle, tem físico, na Amazon. E, assim, a princípio, quando eu escrevi a protagonista, que é a Joaquina, o fato dela chamar Joaquina e o Tiradentes chamar Joaquim não é mera coincidência. Inclusive, Joaquina Maria da Silva Xavier, que não é coincidência com Joaquim José da Silva Xavier. Enfim, não vou dar spoiler, mas todo mundo sabe o que acontece no final da Inconfidência Mineira, né? Assim, just saying. E aí eu decidi escrever esse livro com protagonismo autista, mas a primeira versão não tinha protagonismo autista. A primeira versão era só um livro, uma romantasia histórica. Aí eu fui lendo e falei, nossa, ela é muito ela é muito autista. Vou fazer ela realmente ser autista. E aí fui colocando toda a minha pesquisa em volta do autismo nesse livro,
antes dele ser lançado, até que ele foi lançado, e eu me auto-sabotando, falei, não vou falar dele nas redes sociais. Para quem não sabe, eu acumulo, em média, 15 milhões de visualizações anuais no TikTok, eu tenho quase 100 mil seguidores, e no Instagram eu estou na média de 1 milhão de visualizações mensais, eu estou com quase 20 mil. Comecei ano passado no Instagram. E depois de um puxão de orelha da minha mentora literária, eu falei, vou postar. E hoje em dia eu tenho as melhores críticas do mundo. Eu falo que o melhor comentário que eu recebi desse livro na Amazon foi um comentário assim, super simples, de um rapaz que colocou assim: eu gostei que esse livro tem protagonismo autista e a autora é autista. Eu também sou autista. Isso me deixou feliz. Então, eu acho que é meio que isso, essa história. E meu objetivo não é girar em torno do autismo. É mostrar que autistas também estão na fantasia, que autistas podem se deliciar, mas que talvez o cheiro do pão de queijo para eles seja diferente, que talvez o passarinho que ele repara enquanto está entediado na missa seja diferente. Então, eu acho que é meio que isso. É um livro bem comédia, dá para dar umas risadinhas. Só não leia se você for de Portugal. Critica muito Portugal. E é isso. Mas, antes de passar aqui a palavra para a Marcela, Amanda, eu queria, quando você fala, né, que o protagonismo do livro é uma pessoa autista, e aí qual é a visão desse autista em relação à Inconfidência Mineira? Bom, no caso da Joaquina, né, nessa questão, o que é a Inconfidência desse livro? A Inconfidência da magia nesse livro. É uma revolução, porque nessa Minas Gerais, né, nesse Brasil, a colônia portuguesa obrigou todos os cidadãos a usarem uma pulseira chamada pulseira de ouro, que é uma pulseira que proíbe o uso da magia. Então, se você tem magia, você não vai conseguir usar com essa pulseira. Porém, isso não rola com a Joaquina. A Joaquina consegue usar magia mesmo assim, né? E ela, conseguindo usar a magia, ela fala, ué, tem algo de diferente comigo. E agora, o que eu faço? Sento e choro? Não. E aí ela trabalha como curandeira, um dos dons mágicos dela é trabalhar como curandeira, e ela dá aquela disfarçadinha assim no curandório, tipo, vou fingir que vou passar uma pomada, mas na verdade eu estou te curando e tal. E aí ela faz um pouco disso, e em todo esse sentido ela permeia um pouco na questão do autismo. Então, o autismo ele entra como um jeito diferente dela perceber as coisas, as sensações, os cheiros, né? Ela tem crises de autismo, às vezes crise shutdown, meltdown, né? Para quem é familiarizado com os termos. Em algumas situações, ela tem muita dificuldade de socializar. Então, isso dificulta um pouco ela descobrir que também tem outras pessoas como ela, né? A Joaquina, ela tem uns 21 anos de idade, mais ou menos, o que significa que ela já estava para titia naquela época. E a tia dela, a tia Caterina, quer que ela casa. Fala, como assim, minha filha? Tu tem 21 anos, vai arrumar um homem. E ela, tipo, calma, não quero, não me pressione, não sufoque a autista. E aí ela fica nessa pressão, porque ela não consegue socializar, ela tem essa dificuldade de socializar. E, com tudo isso, ela acaba um dia na missa, entediada. Gente, a missa naquela época era em latim. E ela estava lá porque ela estava obrigada. Aí ela está tipo, ai, tem nada para fazer nesse lugar. Estou entendendo nada. O padre está de costa para mim. Aí ela olha para cima e vê, ué, por que tem um passarinho voando ali? O passarinho sumiu. Cadê o passarinho? E aí ela percebe que tem alguém controlando o passarinho. Ela fala, magia. Vou achar esse homem que está controlando essa magia e vou conversar com ele. E ela não acha o homem some. E aí acontece dali na missa de novo. Uai, cadê esse homem, gente? Não é possível. Até que um dia o santo do homem aparece no curandório. Ela fala, agora você não me escapa da conversa. Só que ela está tão nervosa quanto ele. Né? Quer dizer, ele está menos nervoso que ela. E aí, isso tudo tem a ver com o autismo, no sentido de que ela tem essa dificuldade de socialização, que é um critério diagnóstico do autismo. E ela tem um pouco também a questão da percepção sensorial e tal. Eu não vou dar spoiler, mas a Joaquina ela tem um problema de abandono muito forte. A mãe dela morreu quando ela era nova, o pai dela foi para a capital e nunca mais voltou. Então, até porque a história ela é baseada, sim, na história de Tiradentes, mas tem, né, uma parte menos histórica, né, para trabalhar um pouco o lirismo do texto, a questão literária, né, e a diversão. E aí ela tem essas questões do autismo, obviamente ela não é diagnosticada. Se o autismo hoje em dia, você já anda na rua e fala, nossa, você nem tem cara de autista, imagina naquela época, que nem autismo existia. Se existia, se ia para o manicômio.
Então, assim, manicômio no melhor das hipóteses. Então, meio que isso, sabe? Ela, sendo uma autista de baixo suporte, ela consegue sobreviver na sociedade mascarando. Mas ela tem as suas dificuldades. E aí, conforme ela vai entrando e descobrindo um grupo de pessoas que querem também libertar Minas Gerais do controle da coroa portuguesa, querem liberar a magia, e ela vai conhecendo personagens históricos. Então, por exemplo, o Padre Toledo está nessa história, né? A versão da paz dele, porque quem conhece a história desse homem vê que ele era uou. Então, assim, uma versão mais pacífica. E isso tudo tem um pouco a ver com o autismo, sim. Obviamente, ela não sabe que é autismo, não tem como ela saber, mas ela tem hiperfoco, ela tem outras questões. Então, todas as decisões que Joaquina toma passam pelo autismo, queira ela ou não. Sim. E aí, continuando, né, a Marcela vai falar aqui para a gente um pouco sobre versos de liberdade. Antes de começar a falar de versos de liberdade, um colóquio contemporâneo, eu queria parabenizar as duas escritoras que estão comigo aqui hoje, duas jovens escritoras, e eu percebo que elas escreveram e escrevem a partir de incômodos. Incômodos com relação à forma como a mulher é tratada pela nossa sociedade, não é verdade? Foi isso que ela colocou. Incômodos com relação à forma como uma pessoa neurodivergente é tratada na nossa sociedade. E aí, enquanto elas falavam, eu fiquei bastante atenta e me lembrei de uma entrevista que eu dei para a Globo há 2 semanas sobre esse livro, e o entrevistador me indagou por que você escreveu esse livro, por que começou essa história. Porque, na verdade, esse livro não é um livro que eu sinto que foi escrito agora. É um livro fruto de pesquisas, não só na área literária, e aí eu trago várias referências durante o livro todo de autores e autoras negras, inclusive do período do pré-abolição. Então, depois eu quero conversar um pouco com você, porque você falou que você dava aula sobre literatura africana também, né, diaspórica. E aí eu percebi que essa pesquisa, que foi também uma pesquisa que perpassou o âmbito jurídico e sociológico, e um dos embasamentos, dos alicerces de referência bibliográfica desse livro é o Tratado de Direito Antidiscriminatório do Adilson José Moreira. E ele trata exatamente de todas essas questões, de gênero, de opção sexual, de neurodivergências, ele trata de tudo. Então, eu fui estudando bastante a parte sociológica da formação do nosso Estado para chegar num ponto de traduzir isso em arte, em poesia. Porque, na verdade, o que eu escrevo é poesia. Até escrevo outros gêneros também, mas aonde eu me expresso melhor é na poesia. E aí, respondendo a pergunta daquele repórter e ouvindo essas jovens falando hoje, eu percebo que eu escrevo também a partir do incômodo. E penso que a maioria de vocês compartilha desses incômodos comigo. Porque todos nós vivemos numa sociedade opressora. Numa sociedade em que existe um patamar de dominação. Então, a gente vê um Congresso Nacional majoritariamente composto por homens brancos e de determinada classe social. É verdade ou mentira? Quem vê televisão sabe um pouco, ou ainda que você não veja tanto. Eu não gosto de ver jornal.
mas você vê nas ruas que determinados lugares, pessoas brancas estão nas mesas e pessoas negras estão servindo as mesas. É verdade ou mentira? Está todo mundo fazendo assim com a cabecinha? É, porque é verdade. Então, esse livro, e como na minha casa eu sou casada com um homem negro e tenho 3 filhos, na verdade, que são a brasilidade, que é isso que nós somos, essa mistura, é o que nós somos, é o Brasil. A minha casa é o sumo da brasilidade. O Pedro é o mais velho. E a gente, na verdade, desde muito, né? desde que eles nasceram, tanto o Alexandre quanto eu, a gente estuda muito. E a gente conversa muito sobre essas questões, todas. E o Pedro, comigo, nós dois, a gente conversa, até pelo WhatsApp, até as coisas, poeticamente. Então, às vezes, eu passo uma mensagem para ele, um verso, e ele me responde em verso. E, a partir desses incômodos, eu comecei a escrever esse livro, que, na verdade, já estava dentro, construído a partir desses alicerces de pesquisas e da leitura desses autores e autoras negras. Então, ele traz uma referência bibliográfica grande desses autores, porque eu construí da seguinte forma: eu escrevo um poema, Pedro me responde em poema. Eu escrevo um outro poema, o Pedro me responde, ou eu mesma me respondo nos meus incômodos. Aí escrevo outro, e a Maria Firmina dos Reis, uma autora negra lá do período do pré-abolição mesmo, me responde. Ou o Castro Alves fala alguma coisa e eu também converso com ele. São interseções, e aí a palavra foi muito adequada, desse diálogo que é geracional, mas também é geográfico, histórico e atemporal, porque ele pega um período bem extenso e que, na verdade, apesar de abranger a nossa sociedade brasileira, desde a constituição dela, abrange a própria história da humanidade, que é feita de subjugações. E de subjugações a partir de padrões de raça, de gênero, e de olhares no mundo, né? Então, é um diálogo mesmo. A perspectiva desse livro é que ele seja um diálogo, uma conversa, e o convite é que, para cada um que leia, integre esse diálogo. Porque todos nós, todos vocês, eu estou certa disso, tem um verso, ou uma poesia, ou um texto, que tem até um texto aqui que é uma prosa poética, para responder a essas questões. E, assim, só para... eu acho que eu estou falando demais, já vou passar para o Pedro falar um pouco, porque, além de dialogar poeticamente comigo, o Pedro também ilustrou esse livro. Então, ele se alarga, o livro, para o aspecto artístico-visual. E as ilustrações são muito lindas, gente. Assim, eu sei que não vai dar para eu ficar mostrando tudo, mas é uma coisa, vamos dizer, uma coisa de louco. Dá para ver? É lindo, não deve estar dando para ver direito, né, por causa da luz também. Mas é uma coisa linda. E é isso. Esse livro é um convite para que nós consigamos, através do diálogo, construir uma sociedade verdadeiramente justa e pautada em valores de equidade, igualdade e justiça. Deixa o Pedro falar. E aí, Pedro, só para, né, puxar um fio condutor aqui para a gente já ir, né, partindo para um diálogo com as outras duas autoras, né, todas as três, né, vêm falando desse lugar de pertencimento, né, de uma forma ou outra, assim, esse incômodo é essa falta de
um pertencimento ou de ser, né, de se encontrar nessa sociedade, seja no período, né, da Inconfidência, seja perpassando por toda a nossa história aí do Brasil, aonde, né, vocês colocaram, e a gente tem aqui perto, ontem foi falado em uma das mesas, né, a colônia que tinha aqui em Barbacena, né, que aí vocês trouxeram a questão dos autistas, né? Então, em épocas passadas, qualquer, né, anormalidade, entre aspas, ou qualquer diferença era já considerado louco e poderia, né, levar, e aí o trem passava buscando todas as famílias. E aí, você que compartilha desse livro, na construção do livro, né, com a Marcela, sua mãe, né, esse lugar de pertencimento que você se coloca aí com a sua arte. Fala um pouquinho disso para a gente. Perfeitamente. Eu gostaria de estender, antes de tudo, a parabenização às duas autoras. Fiquei muito interessado pelas obras. Acho que devem ser realmente muito interessantes. Mas peguei um gancho específico da sua fala, quando você diz que a gente carece hoje de escuta, né? E eu acho que isso é algo que eu tento constantemente materializar em todas as formas de arte que eu tento expressar, justamente porque um colóquio contemporâneo, o colóquio é um diálogo, né? E todo diálogo, eu acho que ele pressupõe, inevitavelmente, a escuta. Não, a minha mãe costuma dizer que a gente vive hoje um período em que o diálogo ele se pauta em quem fala mais alto, né? Em quem fala mais e quem se coloca com uma presença, às vezes, mais opressora. Mas esse não é o diálogo que a gente traz aqui. Então, achei muito interessante essa forma, como você disse, que a gente carece de escuta, e eu acredito que, puxando um pouco para esse gancho que você fala sobre o pertencimento também, talvez a gente devesse procurar, eu gostei muito da palavra interseções para a mesa, porque essas interseções são justamente o que geram um diálogo frutífero, né? Um diálogo que permite que a gente se entenda, que a gente tenha respeito, né, com certeza, que a gente tenha liberdade, já que os versos são de liberdade, né, que a gente tenha realmente essa escuta verdadeira para conseguir entender o lugar em que o outro se coloca nesse diálogo. E eu acho que, em relação ao pertencimento, respondendo à pergunta, e até para não me estender muito, nessas obras, tanto as obras visuais quanto os textos que eu coloco aqui, acho que o meu principal objetivo é realmente representar um certo imaginário coletivo, entende? Então, eu não estou falando só sobre mim, não estou simplesmente respondendo às coisas que ela diz, mas estou tentando representar um grupo de pessoas, saca? Que é um grupo de pessoas do qual eu acho que a representatividade falta, sobretudo no meio literário, que são pessoas, talvez, com as quais eu convivo muito e que possivelmente não convivem com as obras que eu gosto de consumir porque acham que é algo distante. Então, respondendo de forma prática sobre essa questão do pertencimento, eu acho que o objetivo aqui é justamente causar essa sensação do pertencer. E quando minha mãe diz que todos têm, talvez, uma frase, talvez um verso, talvez um rap, não sei, alguma coisa que poderia responder ao que está sendo dito aqui, eu acho que não só isso, mas eu estenderia para dizer que as pessoas também teriam, eu acredito que esse é o objetivo, mas teriam coisas que estão escritas ou que estão desenhadas aqui com as quais elas se identificariam. Então, eu tento constantemente trazer esse imaginário coletivo de coisas que... Tem um poema que materializa muito isso, quando minha mãe fala sobre solos sagrados, e ela fala sobre uma questão mais religiosa, uma questão até mais filosófica, e eu vou falar sobre o meu solo sagrado na hora de responder, e eu digo que o meu solo sagrado é quando eu estou descalço na rua, jogando bola, e tento trazer isso de uma forma poética, tento trazer isso para as ilustrações, porque eu acho que é essa representatividade que eu tento trazer aqui, até esse contraponto, essa interseção geracional, essa interseção entre diferentes perspectivas do que é importante, e eu acho que a interseção entre a participação, né, e o reconhecimento de um lugar no qual eu me sinto presente nesse livro passaria por aí. E acredito que é isso. Não, e essas lutas são constantes, né? Quem já trabalha aí há muito tempo ou que participa de militância, a gente sempre fala que, às vezes, estamos cansados da repetição e da constância de ter que recomeçar, né, a todo momento, seja na luta, né, pela valorização do conhecimento autista, né, ou na questão mesmo da negritude, a valorização da mulher, parece que a todo momento a gente tem que dar uns 10 passos para trás porque a coisa não avança. E aí, partindo desse lado, né, assim, essa encruzilhada,
né? E essa imagem, a interseção, essa encruzilhada, esse ponto que a gente se encontra hoje, né? Eu já vejo aqui assim um marco vitorioso, né? Por termos duas autoras que se identificam e se colocam como autistas, né? Isso para mim já é uma representatividade maravilhosa, né? E aí assim, perguntando principalmente a vocês duas, né? Nessa construção, né? Profissional e pessoal de vocês, né? Esse ponto de luta, né? Da onde que partiu? Qual foi o, né? Ali como é que fala? Isso, a virada de chave para vocês startarem e falar, não, é por aqui que eu quero caminhar. Então, a expectativa de vida do autista hoje em dia é de 39 anos. Mais de 30% dos autistas pensam em tirar a própria vida e 24% chega a tentar. Acho que isso fala por si só. Esses dados foram tirados de artigos científicos com alto fator de impacto, para quem se importa com isso, quem é da área científica. Para quem não é, basta dizer que isso é muito real. Eu sou autista, me descobri autista aos 19 anos, e por ter demorado 19 anos para eu ganhar o diagnóstico de autismo, eu vim com uma pancada de comorbidade. A maior parte desses autistas que pensam em tirar a própria vida, eles são autistas diagnosticados mais tarde, são aquelas pessoas que têm o autismo levinho. Ai, porque o autismo levinho não tem problema. Ai, porque vocês só querem benefício. Assim, eu não vejo benefício em a maioria de nós morrer aos 39 anos de idade, né? Mas, assim, né? Então, eu comecei a procurar maneiras de fazer o público se conscientizar sobre o autismo. Comecei a gravar vídeo pelo TikTok, porque foi lá, a partir de vídeos de gringos lá, falando sobre autismo, que eu identifiquei que eu poderia ser autista. Até levar isso para vários profissionais e conseguir o diagnóstico formal, na época da pandemia. E brasileiro fala português, não fala inglês. Eu tive essa informação privilegiada por eu falar inglês. Então, eu virei para minha mãe e para o meu pai e falei, eu vou começar a gravar vídeo sobre isso. Eles falaram, você não vai não, você está doida? Vai falar sobre autismo, ninguém vai te contratar. De fato, já perdi emprego por isso. Sim, Brasil, 2025, Então, isso acontece, isso é real. É a nossa realidade. Mas eu falei, vou gravar sim, fui lá e gravei. E, assim, surtei horrores, porque é o que você falou, parece que a gente está dando passos para trás a cada vez, né? Então, cada hora é uma luta diferente, é uma luta para a gente ser considerado autista, é uma luta para a gente ser considerado capaz, né? Porque tem aquela, mas autista é anjo azul inocente. Eu já vi muito autista que é demônio vermelho, não sei vocês. Inclusive divulgando tigrinho. Então, existe, é raro, mas acontece muito. Então, a gente tem que ver o autista como uma pessoa que tá na sociedade, e o fato dele ser autista não torna ele ou santo ou demônio. É uma pessoa que tem sentimentos, que tem expectativas, que tem tudo. E boa parte das pessoas descobre, não só pelo TikTok, não só pelo Instagram, mas não só pelas redes sociais, mas por filmes, pela literatura. E aí você vai ver filmes, você vê The Good Doctor, interpretado por um neurotípico / alístico. Alístico é não autista, para quem não sabe. E aí você vai ver uma advogada extraordinária, que sabe absolutamente tudo sobre baleias, ou você vai ver a típica que sabe tudo sobre pinguins. Ok, eu sou uma autista que ama pinguins, mas nem todo autista ama pinguins, como é retratado na mídia. Nem todo autista é daquele jeito, gente. E aí, isso atrapalha o diagnóstico de autismo das pessoas. Isso atrapalha o autismo a ser visibilizado na sociedade, porque as pessoas acham que é sempre daquele jeito. E eu, como uma pessoa que ama ler, que estava caçando representatividade na literatura e não achava, falei, vou eu escrever. E escrevi. Hoje em dia, eu tenho mais de 4 livros escritos, esse publicado. Só escrevo romantasia. Essa aqui é para todos os públicos, para vocês que estão no ensino médio top, ou fundamental top, dá para ler. É para essa faixa mesmo. Tenho livros mais 16, tenho livro mais 18 ainda em processo de publicação. Sim, mais 18, porque autistas... Gente, o autismo é genético, vamos lembrar, né? Então, para nascer um autista, normalmente tem que ter pais autistas e filhos não nascem de cegonha. Então, basicamente, essas coisas acontecem. E meu objetivo é esse, é normalizar. Porque se a gente normaliza, né, as pessoas vão entender a importância da conscientização, a importância do tratamento, do diagnóstico, e a gente pode mudar essa expectativa de vida de 39 anos para algo mais decente, né? Bom, pensando... Acho que você disse uma coisa muito interessante, que
acho que acompanha todo autista. Cada autismo é um autismo, mas tem algo que é muito comum, que é essa sensação de inadequação, de não pertencimento. E isso, bom, é muito do que me motiva a escrever também sobre desse lugar, que é um lugar que eu ocupo. Mas acho que todo autista já ouviu frases como "você é esquisito", você é, de alguma forma... As pessoas vão te colocando fora, porque vão sinalizando que você está fora de um padrão. E o padrão da nossa sociedade é um padrão branco, heteronormativo. Então, existe um discurso hegemônico de uma sociedade que não nos aceita. E aí, pensando nisso, nessa sensação de inadequação, de não pertencimento, a minha escrita vai estar muito voltada para isso, porque eu parto desse princípio de um sentimento da vida toda de inadequação, de não pertencimento. Mas eu não queria que a minha escrita ficasse só em mim. Então, eu vou partir muito do que a Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência, que é uma escrita que parte de uma experiência, mas que não fica naquela experiência individual, que ela vai para uma ideia do coletivo. A Conceição Evaristo ela vai fazer uma diferenciação do que ela vai chamar de autoficção. A autoficção seria uma escrita que ela vai dizer é uma escrita narcísica, uma escrita voltada para si mesmo e que fica em si. E ela vai trazer uma outra ideia para contrapor a essa, que é uma ideia de escrevivência, de uma escrita que parte da vivência, sobretudo da vivência de mulheres negras, mas que não fica nessas mulheres apenas, porque outras mulheres vão se reconhecer a partir dessa escrita. Então, parto muito dessa perspectiva. E, durante muito tempo, essa é uma característica também muito comum aos autistas, que é uma dificuldade de comunicação, mas principalmente de uma comunicação oral. Eu sempre tive muita dificuldade na fala, mas muita facilidade na escrita. Então, o lugar de pertencimento que eu encontrei na vida foi escrevendo. Então, eu escrevo desde os 14 anos. Eu fui encontrando esse lugar, criando personagens, criando histórias, porque ali eu era incluída. Se ninguém me incluía, eu podia criar histórias onde eu poderia fazer parte. E aí eu acho que, a partir dessa ideia, eu fui criando um ideal de literatura no sentido de um projeto que é estético, que é político e que é literário. Porque as pessoas pensam muito na literatura a partir da temática. Só que a temática, por exemplo, eu posso falar sobre um tema que é tabu e uma outra pessoa pode falar sobre um tema que é tabu também. Mas literatura não é só temática, é como eu vou dizer isso. A literatura está muito voltada para essa questão de como eu digo, e não só do que eu digo, mas como eu vou dizer. Então, a partir disso, pensando que língua é poder e que linguagem, né, eu tenho muita dificuldade da comunicação oral, a gente pensando nessa questão de que língua é poder e de que a linguagem também vai ser um veículo de disseminação de hierarquias, eu procuro muito na minha literatura um projeto estético. Por exemplo, eu escrevo tudo em caixa baixa. Existe aí, isso que eu estou dizendo que é político, para mim tudo é político e literatura é político também, uma ideia de não hierarquização da própria língua. Existe um ideal de rasura dessa língua portuguesa que também atende a um padrão. Então, muitas vezes, eu vou estar rasurando esse padrão da norma, essa norma padrão, e trazendo outras variantes da língua. Então, trago muitas variantes aproximadas do jeito do mineiro de falar. Vai ter muito esse marcador de variante linguística na minha escrita. Vai ter muito essa intenção de que seja mesmo um projeto também estético. Então, a escolha de caixa baixa, a escolha de variantes outras, que não só a norma padrão, tudo isso eu acho que dialoga com essa ideia de que literatura é um lugar político e um lugar de pertencimento. Se eu quero pertencer também a partir do lugar que eu ocupo. Eu sou mineira, moro em Salvador há 7 anos, mas sou de Belo Horizonte. Então, na minha linguagem, vai ter esse marcador dessa variante mineira. Então, acho que tudo isso é um pouco dessa questão do pertencimento. Assim, o que eu sou? Eu sou uma mulher negra de pele clara e autista. Então, a minha literatura vai passear por esses espaços de ser uma mulher negra de pele clara e autista. E, pensando no caso de ser mulher e de escolher sempre personagens mulheres para o meu livro, é muito dialogando com essa ideia da violência do que é ser mulher nesse mundo que a gente está hoje. Porque acho que a gente não precisa
ir muito longe para perceber essa violência. A gente vê, agora há pouco, o Daniel Alves, no Brasil ou fora do Brasil, né, sendo absolvido. A gente viu o caso da Mariana Ferrer, a gente vê tantos casos de mulheres que têm provas das violências que sofreram, que tem tudo ali posto para a justiça e tem uma resposta do judiciário também muito atrelada ao machismo, que diz que a vítima vai se transformar em culpada. E essa vítima é sempre uma mulher. E, se é uma mulher negra, então, a culpabilização é ainda muito maior. Então, é sobre essas questões que eu estou pensando. E se o que eu tenho é o corpo do texto, pensando no corpo e pensando nesse texto também enquanto corpo, eu vou trazer essa linguagem de uma forma também política, né, em que eu possa me sentir pertencente a esse espaço. Então, muito voltado para essas questões de pertencimento, mas pensando muito de um lugar político, que é esse lugar, né, desses aspectos todos sobre os quais eu falei. E, Marcela, você, né, nos seus versos, né, de liberdade, você fala que tem os diálogos com alguns escritores e autores negros, principalmente da principalmente de um período não atual agora, né? Mas então fala um pouco dessas referências desses escritores negros que você traz aí nesse seu diálogo. Vou falar um pouquinho também da estrutura desse livro como um todo. Esse livro ele foi composto em cantos, em 4 cantos. O primeiro canto chama Amei para Entender Estrelas. O segundo, Bastidores. Não, desculpa, esse é o terceiro. O segundo, Anjos e Ventres, que fala da ancestralidade, fala da questão do berço, das famílias, dessa relação de maternidade, de paternidade. O terceiro canto chama Bastidores, que é esse bastidor, na verdade, são 2 representações. É o bastidor de um palco, é o que está ali, que a gente não está vendo. E bastidor é também um círculo redondo de madeira aonde as bordadeiras bordam. Então, a ideia de bastidor é a vida, aonde nós estamos bordando os nossos bordados, com nossos infinitos nós, que a gente borda enquanto sociedade, dando nós. E o último canto, o Cantos 4, chama Alforrias. Com relação aos autores negros e negras que participam deste diálogo, são alguns, assim, alguns muitos, que eu nem vou lembrar de todos agora, mas eu vou falar alguns. O Machado de Assis, o Lima Barreto, a Maria Carolina de Jesus. E aí, quando eu pego, por exemplo, um quarto de despejo dela e vou fazer a interseção da escrita da Maria Carolina com o que a gente está pensando hoje, com o que a gente vive hoje, esse livro dela é O Diário de uma Favelada. Eu separei ali 18 trechos dela que eu gostaria de dialogar. E aí eu tinha que escolher um. Então, escolhi um texto, um trecho dela. Da mesma forma, aconteceu com esses outros autores todos. O Luiz Gama, a Maria Firmina dos Reis, o Castro Alves. São vários, muitos mesmo. E aí, eu queria ler um poema. Na verdade, 2, para vocês terem uma ideia do que é. Eu vou ler o primeiro poema do livro. Ai, gente, mas antes de ler, eu lembrei de uma outra coisa. A primeira frase desse livro é uma dedicatória, porque eles falaram muito de escuta. E a primeira dedicatória é Ao Som do Silêncio. E isso representa não só o silêncio dos silenciados, de outrora e de agora, como também esse silêncio
que é o silêncio qualificado do diálogo, que é o silêncio escuta. Se alguém está falando, o outro precisa ouvir. Se a minha companheira do lado está me falando assim, olha, eu tenho uma situação tal e eu tenho incômodo com barulho, por exemplo, que é uma situação que acomete, em muitas vezes, os autistas. Eu tenho uma amiga que é escritora também, e escreveu um livro lindo, chama O Diagnóstico do Espelho, e eu recomendo, Sarah Munk, que é sobre essa questão do autismo. Então, essa dedicatória é para que a gente passe a perceber em nós mesmos o quanto que a gente exercita essa escuta com o outro. E quem é o outro? É aquele que está ombreando o caminho comigo. Seja o Alex, seja a Lilian, hoje, seja vocês, aonde a gente está. A importância da gente silenciar para ouvir o outro. E as diferenças dos olhares, as diferenças dos saberes. Então, é um pouco isso. E aí eu fui ler esses autores e autoras negros, porque a maioria deles não nos é apresentada na escola. Pelo menos a mim não foi. O meu filho mais novo, que hoje está com 16 anos, alguns desses autores ele já conhece, mas outros não. Então, é importante que a gente escute, que a gente leia, para que a gente construa algo novo coletivamente. Então, eu vou ler rapidamente 2 poemas, que é um que abre o livro, que está no primeiro canto, Amei para Entender Estrelas, e um outro poema, que são 2 poemas curtos, tá, gente? Que está no último canto, que é Alforrias. Só para vocês terem ideia, na verdade, eu não vou ler um diálogo entre nós 2, até porque, muitas vezes, quando eu leio, eu choro. Mas hoje eu não vou chorar, eu acho. Vamos lá. O cantador pede licença. Abrem-se as cortinas destes versos, adentro descalça. Despir-me neste palco de pilares opressores. Tantos caminhos a trilhar, tanto mar, tanto mar. Urra a alma cansada. Demolir estruturas, romper apanágios, esfacelar o tablado. Encenar o próximo ato, rumo às asas libertadoras. E vou ler um outro poema que está lá no Alforrias. Também inspirada pelas falas das outras autoras da mesa. Marias. Houve tempo de ser tão bravo e uma seca árida de não salivar garganta. E houve tempo de travessia. E houve tempo de chegar no mar e agachar para tocar o mar, mãos trêmulas. E, naquele exato instante, uma gota salgada escorreu dos olhos, encontrou as águas e Maria virou o oceano. Então, acho que talvez nós estejamos construindo este tempo de Marias virarem o oceano. E é esse oceano, né, que você coloca aí, esse oceano que a gente vem trilhando, né, e querendo chegar na praia com essa segurança, a segurança de poder ser uma mulher negra autista nessa sociedade machista, de poder ser, né, uma pessoa autista e reconhecida como simplesmente uma pessoa, né, que estou aqui, como todos nós, sem essa
né, diferenciação da qual a gente coloca, e principalmente hoje em tempos, né, de TikTok, como você fala que é a sua plataforma, e também da internet, que é tudo muito imediatista, as respostas são rápidas, e a gente cria, né, conceitos e verdades que também são rasas, né, que de um dia para o outro isso pode mudar e a gente pode acabar ou pode levantar a vida de uma pessoa, né, nesses espaços. Sendo que assim, a gente está aqui já, o nosso tempo ele é muito corrido, né, nós já passamos de 1 hora. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né, para as nossas autoras, para a gente poder ir, né, encaminhando. E eu vou aqui, por conta do tempo, gente, assim, abrir para 3 perguntas, né, e depois a gente vai encerrando a nossa fala. Boa tarde. Meu nome é Regina Moura, eu sou socióloga de formação, mestre em sociologia, e fui professora de 2015 a 2022 no ensino médio. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos, né, escolas, participando de uma mesa que é tão rica, que é tão densa do ponto de vista sociológico, né? E aí, por ser professora, vou até tentar ser didática, porque eu acho que é tão importante para eles que eles entendam, de fato, o que está sendo falado, né? A sociologia no ensino médio, eu acho uma sacanagem, porque é tudo tão pesado, né? E esse entendimento depende muito do professor que está em sala de aula, da forma como ele dialoga, né, da forma como ele se coloca no lugar do outro, né, de que o aluno não é um receptor, né, ele é mediador nesse processo de aprendizagem. Então, quando a Lília chega falando sobre Freud, né, que ela fala que a diferença entre a mulher e o homem é a ausência de algo, né? Acredito que muitos aqui não sabem nem o que é falo, né? E aí a gente traz, por exemplo, um tema que eu sei que na sociologia trata muito, que a Simone de Beauvoir dialoga com isso, né? Ela fala ser mulher, né? Se fazer mulher, né? No seu feminino, né? Na sua maneira de ver o mundo, esse corpo que você fala que é político, que é também uma frase do Foucault, né? Ele fala: o nosso corpo é social. Ele é depositário de todas as nossas emoções, de todas as nossas vivências, e assim a gente vai se construindo. Então, eu vejo, de verdade, para mim é um privilégio estar aqui hoje com todos vocês, Marcela, Pedro, Amanda, Lília, porque há pouco tempo, inclusive, o meu sobrinho foi diagnosticado com autismo e o meu irmão. A gente teve 2 situações: o meu sobrinho diagnosticado com autismo e a minha sobrinha nasceu com lábio leporino. E aí, quem não sabe, é que quando o lábio nasce cortado, né? Você tem o palato, que é o céu da boca, que é todo cortado, e aí leva muito tempo para começar a falar, né? Alguns têm sequelas, outros não. E eu sempre fui uma pessoa muito de acolher, sabe? Meus alunos, inclusive, eu digo que eles começam me odiando e terminam me amando, porque eu sou muito brava, exigente, mas, ao mesmo tempo, muito afetiva. E aí, meu irmão, nas 2 vezes, ele chegou e falou assim: e aí, como que eu faço agora? Né? O que vai ser? Como se o mundo tivesse caído em cima da cabeça dele. E aí, até para não me estender, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vive num mundo padronizado de que o diferente é um peso. E, na verdade, o diferente é a nossa riqueza. Somos todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? Essa coisa de que somos todos iguais, somos iguais perante uma lei, uma legislação, onde todos precisam ser tratados na sua especificidade. Inclusive, no direito, o princípio da igualdade é tratar o diferente como diferente, o igual como igual, né? Porque, senão, a gente corre o risco de ser injusto com as pessoas. Então, nós somos diferentes, né? Então, quando eu vejo uma mesa tão rica, e aí vocês vão Amanda e Pedro, vão me permitir aqui, como socióloga, fazer uma provocação.
a gente a questão do preconceito, né, dessa desconstrução do preconceito é muito sutil, né? Como a gente passou a vida entendendo que o padrão é o normal, a gente não consegue perceber na nossa fala, na nossa atitude, coisas que são padronizadas. Então, por exemplo, tá, eu vou ser bem provocativa aqui. Quando vocês dois parabenizam, né, as duas autoras por elas serem autistas, né, por serem mulheres, por todo o trabalho que elas desenvolveram, e isso não é recíproco, né? E aí eu vou dizer porque assim é como se o diferente, não, eu sou autista e então eu estou te parabenizando porque você é autista, é escritora, né? Mas na verdade não é isso, né? Na verdade, assim, essa superação de uma sociedade que fala que não pode ser, quando você parabeniza, é essa desconstrução mesmo, né? Eu não estou fazendo uma crítica, tá? É só para a gente perceber a sutileza do que é a questão tão enraizada, né, na nossa sociedade. Então, a minha pergunta para as duas, tá? E aí eu vou trazer, eu fiquei aqui muito observando, né? A gente tem essa frase que já virou clichê, né? A arte existe porque a vida só não basta. E aí tudo, na verdade, é político, né? Como sociólogo vou dizer isso, tudo é político, a poesia, a literatura, a dança, a música, o teatro, é a expressão do artista, né, na sua visão política do mundo. E é por isso que a gente muda, por isso que a arte muda e transforma a sociedade, porque a gente se permite isso, né? A Amanda, quando ela fala assim, olha, eu trabalho no tribunal, eu não vou lembrar agora, tá? Mas ela está no judiciário e está na arte. Marcela, desculpa. E aí é muito, muito bonito isso, porque não existe justiça se não for pela hermenêutica, se não for por a gente entender o lado ai, desculpa, acho que o lado Vou pedir para você. Tá, desculpa. Socióloga. Ter a possibilidade de outras perguntas. Socióloga e artista é bem isso mesmo, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: nesse universo que aí eu ia falar da diferença, né? Quando o autista ele é muito sincero, muito literal, né? Quando vê você, eu falo porque meu sobrinho é assim. Então, o que eu queria que vocês falassem, compartilhassem um pouco mais, que é muito rico, como essas características que vocês se percebem, né, elas vão se colocando na maneira como vocês escrevem, sabe? Na sua personagem, na sua forma de ver a vida, como que isso traz. E como que as pessoas que não conhecem tanto do autismo, elas podem também observar no dia a dia, na escola, principalmente, que a gente tem muitos casos, como que a gente pode aprender a conviver com a diferença. Porque eu acho que isso é o mais bonito de tudo, aprender a conviver com a diferença. Existe uma técnica literária, hoje em dia é muito difundida na ficção, ela chama show don't tell. Basicamente, não é falar, tipo, o cara estava sangrando, o sangue vermelho destacou na camiseta do sujeito, com seus olhos arregalados e lá, 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 lá. É basicamente isso que é o show don't tell, e é a técnica assim, mais usada na escrita. E foi uma luta para eu aprender a usar isso, porque, na minha cabeça, o cara está sangrando já era suficiente. E eu acho que isso afeta um pouco na minha escrita como autista, mas, assim, puxando para um outro lado, a gente pode até não ser tão fantasioso, no sentido de que a gente é muito literal, mas a gente é muito bom de aprender padrão. Então, minha escrita em si, ela é muito baseada em livros que eu li, que eu falei, nossa, isso aqui está muito legal. Eu aprendo o padrão da pessoa e reproduzo do meu jeito. Então, é um pouco isso na questão da escrita. Agora, na questão da minha personagem, né, ela está imersa em uma sociedade que tem regras bem explícitas. Então, ela tem medo de ir contra as regras. É um pouco do que ela resiste em entrar para a tal da inconfidência. Que ela fica tipo, mas se a regra está aqui, é tudo preto no branco, então eu tenho que seguir a regra, porque se eu não seguir a regra, está errado. Isso é para muitos autistas. Eu sofri bullying no colégio por muitos anos, no meu ensino fundamental 2 para médio, porque eu era muito literal, muito literal.
Então, isso tem um pouco a ver, sabe? Até dificuldade de ironia e tal. E é um pouco do que a minha personagem passa também. Tipo, se a regra tá assim, é porque é para ser assim, e ponto. E era o que acontecia para mim. Então, se o coleguinha na sala estava atacando papelzinho de avião na aula de história, por mais que eu estivesse achando um saco, eu ia lá e ia denunciar para a diretora. E é óbvio que todo mundo ia ficar com ódio de mim. Mas, na minha cabeça, eu estava fazendo certo, né? Então, eu acho que até um pouco isso, né, dos coleguinhas perceberem, tipo, às vezes aquela pessoa não está fazendo por mal, não. Ela só não sabe que não pode. E talvez seja até a hora de, se você for um amigo próximo, falar, então, deixa eu te contar um segredo. A gente não denuncia o coleguinha por estar atacando aviãozinho na sala de aula para a diretora. Então, é um pouco disso. E eu acho que a minha personagem, ela passa um pouco também essa questão da literalidade. Ela é, querendo ou não, ela é bem comum na obra de autistas. E eu acho que também cabe às editoras e aos leitores entenderem isso, entender que a nossa escrita ela é um pouco diferente. Eu gosto de botar um pouco de, não questão de poema, mas de dar um duplo sentido para minhas obras, porque desde que eu aprendi o padrão do duplo sentido em obra literária, eu falei, legal, vou colocar. Mas é algo assim, realmente a ser considerado por profissionais do mercado, que eles estão trabalhando com uma obra que é pensada de uma perspectiva, de um cérebro completamente diferente, e muitas vezes para um público que é completamente diferente, então faz sentido. Bom, pensando no que você disse, eu costumo muito repetir uma frase que é a seguinte: esse lugar que as pessoas adoram dizer, né, do lugar da diferença, como se elas contemplassem esse lugar na nossa sociedade. O lugar da diferença é, de fato, o lugar da indiferença. Porque a gente vive numa sociedade que odeia mulheres, a gente vive numa sociedade que odeia negros, a gente vive numa sociedade que odeia neurodivergentes. Para te responder a sua pergunta com relação a como isso passa, né, pela minha escrita, assim, eu vou ler um textinho bem pequenininho, eu prometo, é bem curtinho, só para ver como que isso se dá. Assim, para mim, passa muito num sentido de eu ser muito crítica, muito literal, mas muitas vezes não poder falar, então eu escrevo. Porque algumas coisas que, às vezes, a gente vai aprendendo que não dá para falar na sociedade da forma como ela está posta. Vou ler um textinho bem curtinho, eu prometo. Quando adolescente, na aula de biologia, a professora desenhou no quadro uma vulva. E aí eu descobri que tem uma casinha para a vagina dentro da gente. Eu repetia vulva, 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 porque gostei do som do nome que acolhe a vagina. A professora falou da vulva, do clitóris e dos lábios que as meninas têm e que não estão na boca. Pensa, então, que a vagina é um grande beijo que a gente abre para outro corpo. Enquanto a professora falava, eu fiquei pensando se ela já tinha beijado e se o beijo tinha sido em um corpo vulva também. Eu nunca tinha beijado ninguém, mas, na escola, havia meninas que já sabiam o sabor de um beijo. A Priscila beijou o Fernando e, depois daquele beijo molhado, foi a barriga dela que explodiu. Ela passava pelo pátio na hora do recreio e as pessoas apontavam e riam dela. Mas, do Fernando, ninguém ria. Ele passava e continuava sendo Fernando. Ela, a cada vez que passava pelo pátio, mudava de nome. Da última vez, foi Piranha. Eu queria saber se beijar doía. Pensei em perguntar para a Priscila, mas tive medo que ela respondesse que sim, porque acho que devia estar doendo carregar aquela explosão de risadas pelo pátio da escola. Depois da aula, cheguei em casa e peguei uma maçã na geladeira. Parti a fruta ao meio e vi naquelas metades o desenho que a professora fez no quadro. Deve ser, então, por isso que ela é o fruto proibido, né? Porque tem forma de vulva. Acho que é isso. Boa tarde. Com relação ao elogio, até a frase que está no final do livro, aqui na contracapa, ela fala assim, é um verso: não quero ser pedra, quero ser gente. Elogiar a obra de uma companheira, de uma parceira de mesa, ela absolutamente independe da condição de autista. Isso, em absoluto, passou pela minha cabeça. É porque a gente é gente, e quando a gente vê uma coisa bonita acontecendo, a gente elogia. E eu acho que a gente também, muitas vezes, a gente não faz isso, né? A gente não parabeniza o outro, a gente não reconhece a mais-valia do outro. Então,
em todas as oportunidades que eu tenho de elogiar, de parabenizar, eu faço. É isso. Nós temos mais uma pergunta aqui, aí eu vou encerrar, né, as perguntas por causa do nosso horário, infelizmente. Tá. Então, assim, vou pedir que sejam sucintos. Tem ela ali e você, para que possa contemplar todo mundo. Pode falar? Boa tarde. Meu nome é Natália, eu também sou professora, como a contribuição da colega, e, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma humilde contribuição para essa mesa que é tão rica. Hoje eu estou aqui, é a minha primeira vez na Aflit, eu estou com a minha turma do ensino médio. E vocês falaram para a gente, trouxeram a questão da educação especial, da questão da mulher nessa sociedade, e eu quero trazer, porque eu estou vendo que, além dos meus alunos, temos muitos adolescentes, muitos alunos aqui, e eu quero trazer um outro lugar de fala, que é a questão da educação na nossa sociedade. Ter um evento como este aqui, para nós que somos de uma cidade, nós somos de Santo Antônio do Monte, então, uma cidade bem de interior, uma cidade pequena, poder proporcionar isso aqui para o meu grupo de alunos é uma força sobrenatural, acreditem, como tudo dentro da educação, fazer este trabalho. Eu vi um post que fala que lecionar hoje é um ato de coragem, como falar sobre o autismo, como falar sobre a função da mulher na sociedade, como defender os direitos humanos, é um ato de coragem. Então, eu parabenizo a riqueza dessa mesa, eu parabenizo os professores que optaram por trazerem esses jovens aqui, porque o que eles mais ouvem é que essa geração está perdida. Como educadora, eu não acredito. Essa geração não está perdida. E é por acreditar que ela não está perdida que os meus alunos estão aqui. Infelizmente, não todos, porque eu não tive condições. Queria que toda a minha escola estivesse aqui. Eu recebi mensagem da minha diretora que os pais estão lá desesperados. Nossa, mas os meninos não retornaram, como que está o evento? Eu falei, gente, deixa eu contar para vocês. Vocês brigam tanto que eles ficam no celular e não prestam atenção em nada, que quando eles estão focados no evento, vocês estão reclamando que eles não estão no celular. Né? É isso que eu queria trazer para eles e agradecer vocês por nos possibilitar esse lugar de fala. E parabenizar os outros professores que, assim como eu, estão com seus alunos aqui. Não, essa geração não está perdida. A nossa sociedade está muito aquém do que todos nós merecemos, sim, e nós só vamos conseguir, pela educação e pela arte, que a configuração dessa sociedade mude. Cada um fazendo o seu melhor com aquilo que tem. Né? Então, eu gostaria de agradecer vocês por essa riqueza de compartilhamento conosco. Passar ali para a última pergunta, e aí as falas seguintes já vai para o encerramento. Eu chamo Carolina, eu venho de Goiânia. Pode? Eu sou Carolina, venho de Goiânia, sou professora, também sou jurista, também sou psicanalista e diretora de uma escola fantástica em Goiânia que se chama Escola Aldeia. É uma escola progressista, focada em currículo decolonial, focada em inclusão. E eu quero, primeiramente, parabenizar o evento, porque juntaram vocês quatro numa mesa. A Marcela e o Pedro me emocionaram bastante, por diversos motivos, eu me emocionei várias vezes. Não só pelo fato gerador da escrita e das imagens, mas por se tratar de uma parceragem laboral entre mãe e filho, e isso me emocionou bastante. A Lília é encantadora, corajosa. Toda a narrativa da Amanda, ao dizer da sua trajetória também de pesquisa, de trabalho, me instigou muito, principalmente por conta de Zildinha e do que você traz em relação à psicanálise, Lacan e Freud, que são pontos de reflexão e pesquisa para mim, desde muito tempo. Minha pergunta vai para as duas, para a Lília e para a Amanda, que falaram sobre uma vida toda de sensação de inadequação e de não pertencimento. Aí eu fiquei pensando nessa sensação dentro do processo de escolarização, porque é inevitável pensar nisso, é de onde eu venho, do chão da escola. Né? Psicanálise é extensão, trabalho com a escuta. Né? Então, como que vocês poderiam nomear
e testemunhar esse processo de escolarização de vocês, mas não pelo viés das mazelas, do sofrimento, porque isso a gente está muito em contato e vê todos os dias. Mas quais foram os pontos de salvação de vocês dentro desse processo de escolarização? Quais foram... eu sei que é complexo, não é fácil, mas quais foram esses momentos, e se houveram? Nossa, achei bem complexo. Eu sou formada em licenciatura em Biologia, então eu tive esse espaço na sala de aula, eu gosto muito da sala de aula. Sobre a questão positiva, eu não tive meu diagnóstico na época de escola, mas alguns professores, em específico, me ajudaram muito no sentido de me incentivaram. E cabe aqui, né, falar muito de uma professora de literatura, a Mariana, que me deu aula no primeiro e segundo ano do ensino médio, e foi ela quem viu o potencial no que eu escrevia. Então, nisso de aprender padrões, né, ela percebeu, e, assim, no que ela dava aula, eu comecei a escrever contos, ela gostou muito do meu trabalho, foi ela que me indicou. Para quem não sabe, antes de eu ir para Biologia, né, ninguém sabe, obviamente, mas eu estudei cinema na 4ª melhor faculdade de cinema do mundo, a Chapman University, na Califórnia. Eu fiz um curso de verão lá. E foi graças, uma das contribuições foi graças à carta de recomendação dela e ao meu trabalho como autora já de contos publicados naquela época. Então, eu acho que cabe muito a esse lugar do educador, de ver potencial nos seus alunos, né? Lógico que não é fácil, uma realidade em que a sala tem 40 alunos e muitas vezes mais de um aluno autista na sala, inclusive. Às vezes sem o apoio, sem o professor de apoio, até sem ajuda. Mas eu acho que é essencial esse papel do educador de ver o potencial naquele aluno. Eu dei aula assim, né? Eu era guia de um museu de História Natural da minha cidade, de Juiz de Fora. Eu fiquei lá por 2, 3 anos da minha graduação em Biologia, e lá iam muitas escolas. E teve uma vez que me chamou muita atenção, porque tinha um menino que, sim, claramente era autista. Claramente ele era autista. E a sala inteira ria das perguntas dele. O menino sabia muito de biologia, ele sabia informações dos bichos lá que nem eu tinha, nem eu sabia, sabe? Ele olhou para um crânio de um dinossauro e falou: "Esse aqui veio da Alemanha", né? Eu falei: "Sim, como é que você sabe que esse exemplar veio da Alemanha?" Aí ele: "Não, porque eu gosto muito e tal", e ele era muito direto, e a gente era direto. Eu percebendo que ele era direto, gente, se o aluno é autista e ele é direto, para que eu vou ficar dando voltas? Então, eu era direta. E aí, acabou a visita, né? São 2 pessoas que apresentam lá em Museu de Etnologia Indígena e História Natural. E aí, sentei numa rodinha com alguns alunos, esse aluno não estava. E, assim, eu sei que foi muito produtivo para ele, mas várias vezes os alunos ao redor ficavam rindo, ficavam fazendo piadinha. E, assim, eu gosto muito de dar aula, sou apaixonada na licenciatura, então eu tenho muita facilidade em falar, em contar caso, etc. E aí, nisso, sentada nessa roda com esses alunos que deviam ser 9º ano, do 8º ao ensino médio, não lembro exatamente, a gente conversando, papeando, e eles: "Nossa, professora, você foi muito melhor do que a professora lá de baixo. Nossa, eu adorei. Nossa, não sei o quê." Falei: "Ah, que bom que vocês gostaram e tal." Aí uma virou e falou: "Nossa, eu só não gostei do fulaninho, que ele ficava atrapalhando o tempo todo. Ainda bem que você ficava dando umas cortadas nele, né?" Eu falei: "Primeiro lá, bora lá. O coleguinha de vocês claramente é autista, gente. Claramente. Eu sei que eu não sou médica para diagnosticar, mas como alguém que está no meio há muito tempo, eu consigo perceber padrões, né, que mostram que uma pessoa provavelmente está no espectro." E eu conversei com a professora, que também concordava na época, mas os pais não queriam buscar ajuda, e o que é, infelizmente, um cenário muito comum. E aí, nisso, conversando lá, eu virei e falei: "Não, calma lá, galera. Em primeiro lugar, se o coleguinha de vocês é autista, a nossa comunicação foi muito eficaz, porque ele era direto, eu era direta. Eu não estava dando cortada nele, eu estava sendo direta. Isso facilita para ele e facilita para mim. Em segundo lugar, vocês acabaram de elogiar a professora. Vocês sabiam que a professora aqui também é autista?" Aí, nossa, o quê? Como assim? Sim, eu sou autista. Inclusive, me segue no TikTok aqui. E o colega de vocês sendo autista, vocês têm que aprender a incluir o coleguinha, para que um dia ele possa estar no lugar da professora aqui, para que ele possa entender. Então, eu acho que também cabe... E aí, eu vi que mudou a perspectiva daqueles alunos. Coisa assim que eles nunca tinham pensado na vida. O jeito que eles olharam e falaram comigo e que provavelmente começaram a tratar esse aluno deve ter mudado. Porque eles foram apresentados a uma nova realidade, a uma informação que eles nem tinham, né? Primeiro, eles não sabiam que o colega era autista, provavelmente, e que tinha algum transtorno, só achavam que ele era chato. E, segundo, eles não conheciam como era uma pessoa autista. E aí, a partir do momento que eles tiveram esse conhecimento, eles ficaram: entendi. E isso muda. Então, a inclusão ela deve começar aí.
E eu acho que isso vale para tudo. Eu já palestrei algumas vezes, eu gosto muito de palestrar em escola, em etc. Eu já palestrei em universidade para falar de autismo. Então, eu acho que essa conscientização ela é o papel número 1 para que a gente consiga que esses alunos se deem bem, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido. Isso é algo que teria me beneficiado se eu estivesse na escola, e principalmente o professor perceber, tipo, talvez o professor de biologia, naquele contexto, perceber o interesse daquele aluno e incentivar. Isso seria essencial, assim como foi para mim. Bom, no meu caso, eu estudei numa escola particular de classe média alta em Belo Horizonte, em que não havia pessoas negras. Eu era a única menina negra da turma. E, nessa época, não se falava sobre autismos. Eu costumo usar autismos no plural, porque cada autista é um autista. Então, eu vivia muito isolada. Assim, acho que havia essa interseção de violências, uma voltada para a questão racial e a outra voltada pelo que eu já apresentava enquanto autista, mas que as pessoas não sabiam o que era. Então, diziam, você é esquisita, e o esquisito é isolado. Então, vivi grande parte assim. Só que eu acho que a gente ainda está muito distante de uma inclusão no que diz respeito às escolas, mas é possível. Assim, no meu caso, eu encontrei um certo conforto pela arte. Acho que a literatura sempre me salvou. Então, eu ia para a biblioteca, e os meus amigos, que eu não tinha, eram os livros. Então, eu lia. Assim, eu sempre busquei esse lugar de refúgio na literatura. E eu passei a escrever. Então, de alguma forma, alguma coisa eu consegui elaborar essas dores todas a partir da literatura, assim, a partir da escrita. Eu costumo dizer que a literatura ela é um lugar assim de muitas possibilidades de cura, de elaboração, de enfrentamento, mesmo que a realidade seja muito difícil. Acho que, por isso, eu tenho um filho de 17 anos, que eu acho que é a idade de alguns que estão aqui. Acho que é por isso que é tão bonito ver um auditório com adolescentes, assim, e que se interessem pela literatura, ou que estão no caminho, né, de se interessar pelo livro, pela literatura, porque acho que é um caminho muito promissor, assim, principalmente de percepção do outro. Para mim, foi assim. O ponto de encontro, né, e de acolhimento que a gente falou tanto aqui foi a arte. E aí o interessante entre, né, Marcela e Pedro é essa parceria, mãe e filho, como foi destacado. E aí, para a gente encerrar e finalizar, que vocês pudessem falar mais um pouco dessa parceria mãe e filho na construção desse livro aí, como para você, principalmente para você, Pedro, né, como que foi, né, esse processo de criação, que assim, né, a gente muitas das vezes, né, quando você vai, né, ninguém quer trabalhar com a mãe, ninguém quer trabalhar com o pai, é sempre muito, né, constrangedor às vezes. E aí, né, trazer um pouco isso para a gente, já fazendo umas falas de encerramento. Eu acredito que o processo de construção nesse sentido ele foi muito orgânico, sabe? Então, minha mãe comentou, a gente já tinha o hábito de lidar com esse tipo de linguagem e de lidar com esse tipo de assunto, realmente. A gente conversa sobre os assuntos que a gente tratou aqui hoje de forma cotidiana, realmente. Então, no livro, ela até fala que são versos servidos no café da manhã. Eu acho que é uma expressão muito simbólica. Mas elas comentaram, falaram sobre essa questão da arte, a forma como eu gostaria de encerrar também, é que eu vejo que a gente tem, sim, vários aspectos estruturais dos quais a gente está falando aqui, né? A questão racial, a questão do gênero, com certeza a questão do autismo e outros pontos, né? A segregação socioespacial, enfim, as questões econômicas. Mas tem muita gente também sofrendo por falta de arte, eu acho, sabe? Por falta de ter contato com referências que façam sentido. E é uma coisa que você falou sobre a literatura, que te salvou, de certa forma, e isso acontece comigo assim, diariamente, sabe? Então, a falta da arte, seja visual, seja... E aí a arte de forma ampla, sabe? Em quaisquer âmbitos, o funk, o rap, os textos, a poesia, os romances, enfim... A arte visual, eu acho que isso foi um pouco o ponto de partida para esse diálogo, realmente, e acho que é uma forma como eu gostaria de alcançar as pessoas, realmente, para fazer com que as pessoas percebam que tem gente compartilhando das mesmas dores, compartilhando das mesmas
angústias, talvez, e compartilhando as mesmas lutas em busca da mesma liberdade. Então penso que o processo passou muito por isso, e não foi um processo árduo, assim, não por estar tratando com minha mãe, talvez mais difícil por estarmos concebendo um livro do que por estarmos concebendo um livro em família. E acho que é isso. Gente, como é que uma mãe fica, né? Fala a verdade. Boba. É uma alegria estar com os meus meninos, são 3, com esse aqui que é o mais velho, então, e a gente comunga de muitos pensamentos, e essa coisa da arte que pulsa na minha casa é um presente, assim. Eu sou muito grata por isso, por eles. E a gente tem que acabar, né? O último poema desse livro é um epigrama. E ele fala assim: o papel sai voando comigo, leve vento azul. É essa esperança. E é essa esperança que eu sinto plantada em cada conversa que a gente tem, em cada mesa que a gente vai participar, e em cada fala que a gente vê das pessoas que se tocam com a literatura, com a arte e com esse desejo da construção de algo melhor. Então, é isso. Eu quero agradecer também a todos. Obrigada. Então, a FLIT agradece. Então, a gente agradece, primeiramente, a todos vocês que passaram esse tempo aqui conosco, contribuindo, né? E também agradecer a Marcela, ao Pedro, né? A Lília e também a Amanda por compartilhar as suas experiências com a gente, transbordar aí a todo mundo de emoção, como foi falado aqui. Acho que cada um vai levar para casa, né, essa reflexão e pensar, né, junto na nossa escola, principalmente, na nossa vida diária, como que a gente acolhe o outro e como a gente percebe o outro ao nosso redor, né? Então, novamente, a gente agradece aí. Muito obrigado pela participação de vocês. E, como a professora falou ali, né, a FLIT, ela continua uma vez por ano. Espero que vocês estejam aqui conosco várias outras vezes. Muito obrigado, gente. E